Graças a paz, irmãos, estamos mais um domingo juntos, um momento que separamos para aprender mais sobre a palavra de Deus, para cultuar, exaltar e louvar o nome de Jesus. Hoje, eu quero estar falando sobre um tema específico que pegou muito no meu coração durante essa semana. E o que eu fiquei pensando durante essa semana, que da mesma forma que eu falei semana passada, que Deus tem profecias para a nossa vida, que Deus tem planos para a nossa vida, que Deus tem promessas e bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Muitas vezes nós vamos pedir por coisas, nós vamos ter pedidos e a resposta vai ser não. Muitas vezes a resposta é não. E eu estava pensando durante essa semana em como seria bom se todo mundo tivesse tudo aquilo que queria, tudo aquilo que sonha, tudo aquilo que almeja, tudo isso ela conseguisse conquistar. Como seria bom? Teoricamente, resolveria praticamente todos os problemas, se todo mundo conseguisse ter tudo aquilo que queria. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitos sonhos acabam não se realizando. Muitos desejos acabam não se realizando. Acho que todo mundo aqui, se pudesse, se tivesse oportunidade, quem não ia querer ter 30 carros, 50 casas, poder viajar para qualquer lugar do mundo quando quiser, poder estar perto das pessoas que você ama, das pessoas que você quer, todos os momentos, sempre que você quiser. Como ia ser bom se todo mundo, se todos nós tivéssemos tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós almejamos. Estava vendo essa semana também um vídeo de uma pregação que o pastor ele falava que hoje em dia os dois maiores problemas que a gente enfrenta é a ansiedade e depressão. Ansiedade é você estar preso nas coisas que vão acontecer no futuro, e depressão é talvez muitas vezes preso em coisas que já aconteceram no passado. Mas a gente vê tanta gente com tantos problemas, tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, tantas vezes passando noites em claro com problemas, com preocupações. Hoje em dia isso é normal. Talvez seja mais normal hoje as pessoas que entre aspas não são as normais. As pessoas que têm algum problema, as pessoas que têm ansiedade, as pessoas que têm depressão, talvez hoje em dia seja mais normal do que o que é o considerado normal, o que é o padrão. Hoje em dia, tanta coisa ruim acontece. Não só hoje em dia, sempre foi assim. Mas hoje é o que a gente está vivendo. E como seria bom se sempre tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente quer, acontecesse. Aos nossos olhos isso seria muito bom. Como eu falei, aos nossos olhos isso resolveria todos os problemas do mundo. Aos nossos olhos. E agora eu quero falar sobre alguns temas da Bíblia que estão inseridos dentro desse tema. Quero iniciar falando bem do começo da Bíblia, ali Adão e Eva. Logo após, eu não vou me estender muito na leitura, porque é muito conhecido. Logo após, quando Adão e Eva estavam ali ainda no Jardim do Éden, e eles cometeram um pecado, comeram do fruto, eles foram e se esconderam de Deus. E é a partir daqui que eu vou iniciar a leitura. Gênesis 3, a partir do versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Assim que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. E Deus chama Adão e Eva, Deus chama eles para que eles apareçam, para que eles vão diante de Deus. Deus ele pergunta ali, Adão, onde você está? Cadê você, Adão? A gente sabe da onisciência, a onisciência, a onipotência de Deus, que ele sabia onde Adão estava. Ou vocês acham que Adão se escondeu de Deus de verdade ali? No meio das árvores, Deus não sabia onde Adão estava. Não, Deus sabia exatamente onde Adão estava. Mas ele perguntou a Adão, cadê você? Qual que é o intuito dessa fala de Deus? Adão, cadê você? Deus sabia onde Adão estava, mas ele quis que Adão fosse até ele. Ele não quis ele ir caçar Adão, ele ir procurar Adão, por mais que ele soubesse. A vontade de Deus ali era que Adão fosse até ele. E Adão e Eva estavam passando pelos maiores problemas possíveis ali. O primeiro pecado que aconteceu, eles não faziam ideia do que era aquilo. E até hoje, consequências desse pecado. Então, imagina o problema que estava ali Adão e Eva vivendo, Adão e Eva passando. E eles estavam com medo, estavam preocupados, estavam com todas as sensações ruins possíveis. E eles vão até Deus. Quando Deus chama eles, eles vão até Deus. E eles vão ter uma consequência desse pecado deles, que eles vão sair do Jardim do Éden. Vai ter uma consequência. Mas junto com essa consequência, também vem se apresentando o plano de salvação. Deus esperou Adão e Eva ir até a face dele e diante dele para que Deus apresentasse ali o plano de salvação. Enquanto Adão e Eva estavam escondidos, Deus podia ter falado para a serpente, condenado a serpente ali, que é Satanás, e já ali profetizar que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente, que é esmagar a cabeça de Satanás, que é o que Deus profetiza aqui. Deus podia ter feito isso antes, mas ele esperou Adão e Eva ir diante da face dele para Deus colocar a solução. Deus podia ter colocado a solução antes. Deus podia ter apresentado o plano de salvação antes. Mas ele esperou Adão e Eva estar ali diante da face dele. Ele esperou Adão e Eva ir até ele. E no momento em que eles foram até Deus, Deus apresentou ali a salvação para eles. Falar sobre Jonas também. Também não vou me estender muito na leitura, porque aqui é uma história muito conhecida. E ali, quando Deus manda Jonas ir até Nínive, ele fala que ele não quer ir até Nínive, ele se esconde em um barco, num porão do barco. E vem uma tempestade ali, e aquele barco ia afundar, todos que estavam naquele barco iam morrer, e é nesse momento que se inicia a leitura que eu vou estar fazendo. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles.
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqui mais uma vez, da mesma forma que Adão e Eva, quando estavam passando por um problema, quando estavam passando por uma dificuldade, se esconderam de Deus. Aqui Jonas também. No momento em que Jonas ele fala não para Deus, ele vai e se esconde. Jonas ele era profeta, ele sabia que falar não para Deus era um erro gigantesco. Ele sabia disso. Então ele estava passando por um problema muito grande. Porque ele sabia a atitude errada que ele tinha tido. E ele estava sim com medo de uma consequência ali. Então ele estava passando por um problema muito grande. E o que ele fez? Foi e se escondeu de Deus. Tentou se esconder de Deus. E mais uma vez a gente sabe que Deus sabia onde Jonas estava. Não adiantava Jonas estar ali no porão do navio. Deus sabia exatamente onde Jonas estava. Mas mais uma vez, Deus esperou que Jonas subisse, saísse do porão, estivesse ali na parte de cima do navio e ele declarasse, ele confessasse ali que ele errou. Da mesma forma que Adão e Eva tiveram que ir até a presença de Deus, aqui nós vimos no versículo que fala exatamente isso, que Jonas ele foi até ali a presença de Deus. No versículo 10, que diz: Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Jonas estava fugindo da presença de Deus, mas ali no momento em que ele se coloca diante da presença de Deus mais uma vez, e ele tem uma consequência assim, ele é jogado no mar, e ele é comido por um peixe, mas aí vem Deus e opera um milagre muito grande, que ele estando na barriga do peixe, ele permanece vivo, e depois ele é vomitado na praia, e ele permanece vivo e cumprindo ali o que era o propósito de Deus para a vida dele. Mais uma vez, Deus esperou que Jonas fosse até a presença dele, que Jonas parasse de fugir de Deus e chegou ali. E Deus, quando Jonas está diante dele, quando Jonas se confessa para Deus, Deus apresenta ali uma salvação para ele. A salvação para Jonas foi ele estar ali, por mais que estivesse na barriga de um peixe, permanecesse vivo e depois sendo vomitado na praia e permanecesse a vida. Acho que já deu para começar a entender qual é o sentido da mensagem de hoje. Qual que é a conclusão da mensagem de hoje. E afunilando, e entendendo e concluindo a mensagem de hoje. A gente passa por problemas constantemente. Nos nossos olhos ia ser muito bom. E se todo mundo tivesse tudo aquilo que quer. Se todo mundo pudesse ter a casa que quer, o carro que quer, viajar, ter a viagem que sonha, a viagem que quer, o emprego que quer. Se todo mundo conseguisse isso, aos nossos olhos ia ser muito bom. Mas não é assim que acontece. E a maioria das vezes, talvez, acontece o oposto. E às vezes a gente está sonhando com algo e esse algo não acontece, acontece outra coisa, acontece diferente. Eu não se tivesse a igreja cheia aqui, eu ia pedir para levantar a mão. Mas aqui você no seu lugar mesmo, assistindo a mensagem, fale para você mesmo. Se você já passou por experiências dessa. Como Jonas, como Adão e Eva, que queriam que a situação fosse diferente. Jonas, ele com certeza estava ali numa situação que ele não queria estar. Adão e Eva estavam ali numa situação que ele não queria estar. Mas agora, gente, numa situação que a gente não queria estar. Talvez um pedido que a gente fez para Deus, a resposta foi não. Um sonho que a gente tinha e não se realizou. Um desejo e não se realizou. Só eu que passo por isso? Acho que não. Todo mundo passa. Agora, vou dar um exemplo. Se eu vou no emprego, eu aceito um emprego, e dá tudo errado nesse emprego que eu
que eu entrei, mas eu estou naquele emprego porque Deus me colocou ali, por mais que esteja dando tudo errado, é ali que eu tinha que estar. Se era vontade de Deus eu estar ali naquele emprego e que desse tudo errado, por mais que estivesse dando tudo errado ali, eu ia ter a tranquilidade, eu ia ter a paz de saber que por mais que deu tudo errado, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. E para eu saber o que é que Deus quer que eu faça, eu tenho que ter comunhão com Ele. Eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Eu tenho que ir diante da face dEle. Eu tenho que estar diante da presença dEle. Quando a gente comete um erro, e esse erro é por nós mesmos, esse erro não foi de direcionamento de Deus. Usando o mesmo exemplo do emprego. Se eu passo numa entrevista de emprego e eu oro e eu sinto Jesus falando ali que não é para eu entrar naquele emprego, mas eu falar, não, Jesus está falando nada. Olha o salário que eu vou receber aqui. Eu vou. E aí eu chego lá e dá tudo errado. Eu não estava diante da face de Deus. Eu estava fazendo o que era a minha vontade. Eu estava diante da minha face ali mesmo. Eu estava ignorando a presença de Deus. Quando a gente comete erros, aparentes erros, coisas ruins acontecem. Mas essas coisas ruins aconteceram porque Deus permitiu, sempre Deus permitindo, mas porque era a vontade de Deus aquele algo ruim acontecer para nossa vida. Esse algo ruim, aquela situação ruim que a gente está passando, a gente, por mais que esteja passando ali pelo deserto, pela tempestade, a gente vai estar na tempestade, a gente vai estar no deserto, sabendo que aquilo é de Deus para nossa vida. E para você saber o que é de Deus para a tua vida, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa viver em integridade com Ele. Você vai pecar? Você vai pecar. Você vai errar? Você vai errar. Mas você não vai viver no erro. Você não vai viver no pecado. Você vai ter um relacionamento de verdade com Jesus. E ali nas tuas decisões, quem vai tomar as decisões na tua vida, quem vai direcionar a tua vida é Jesus. E se você estiver num caminho que é um caminho de terra, pedregoso, um caminho que está com uma chuva, uma tempestade, um caminho que está difícil de percorrer, mas é o caminho que Jesus apontou para a tua vida, você tem que ter certeza que esse caminho é o melhor e é o caminho que vai te levar para o melhor da tua vida. Agora, se você quer fazer o caminho que é o que os teus olhos pensam, que é um caminho com bosque, com árvores bonitas, com flores, mas esse caminho está te levando para algo ruim. Para você saber o caminho certo, você não tem que ver qual caminho é mais bonito. Você tem que saber qual que é o caminho que Jesus está apontando para a tua vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E finalizando, o último tema da mensagem de hoje, que eu quero estar falando. Em Mateus 4, a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui, quando Jesus convoca os discípulos, e eles imediatamente largam o que estão fazendo e vão seguir Jesus. Eles aceitaram ali, eles tomaram a decisão ali que mudou a vida deles totalmente. Eles tomaram a decisão ali de largar as outras coisas, de largar talvez o caminho mais bonito e seguir o caminho que talvez não fosse tão bonito, mas fosse o caminho de Jesus. Imediatamente eles tomaram a decisão ali que mudou a vida deles. Mudou a vida deles por completo. A vida dos discípulos foi fácil. Os discípulos tiveram uma vida, que é a vida ideal, a vida que é a sonhada, de
igual eu falei no começo, ter 30 carros, 40, 50 casas, viajar para onde quiser. Não foi assim a vida dos discípulos. Muito pelo contrário, na verdade. A vida dos discípulos não foi assim. Mas eles estavam ali no caminho que Jesus apontou para eles. Eles não estavam fazendo ali o caminho que era a vontade deles. Eles estavam fazendo o caminho de Jesus. Eles foram até a face de Jesus. Eles foram até a presença de Jesus. No momento que Jesus chamou, eles foram até a face de Jesus. Mas não todos foram. Em João 6, a partir do versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir ao Pai, senão que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Alguns ali escolheram seguir um outro caminho, porque o caminho que Jesus estava apresentando ali não era mais bonito, não era o caminho mais fácil, mas era o caminho de Jesus. E eles preferiram sair, fugir da face de Jesus, da mesma forma que Adão e Eva fugiu, da mesma forma que Jonas fugiu. Muitos desses discípulos fugiram e não quiseram mais permanecer ali com Jesus. Agora, imagina esses que fugiram de Jesus, quando eles estavam ali, no fim do caminho, e aquele caminho começou a ficar feio. Aquele caminho que era bonito começou as nuvens se fecharem, começou a vir mato no caminho, começou a ficar pedregoso, começou a ficar um caminho com lama. E aí? Porque eles não estavam no caminho que Jesus apontou, eles estavam fora da presença de Jesus, eles estavam distantes de Jesus. Agora, quem escolheu permanecer no caminho de Jesus, por mais que passou por dificuldade, por mais que passou por problema, estava ali no caminho de Jesus. E a gente tem essa escolha. A gente tem essa escolha. A primeira grande escolha de qual caminho a gente vai seguir. O caminho bonito, o caminho que é mais atraente, ou o caminho de Jesus. Aqui eu estou falando de uma forma geral com a igreja. Outras pessoas podem estar vendo, mas a grande maioria que está assistindo esse vídeo, eu creio, que já entregou sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a gente sempre vai falando isso. A oportunidade está aí. A oportunidade está aí para você parar de se esconder. Da mesma forma que Adão e Eva se esconderam, que Jonas se escondeu, e que esses discípulos saíram, largaram de Jesus, se esconderam de Jesus. E você tomar a decisão de estar no caminho que é o que Jesus tem para a tua vida. De que por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Porque Ele vai estar ali com você. E você vai estar no lugar certo, porque é o lugar de Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje essa decisão. Tome hoje a decisão de entregar seu coração para Jesus. Agora, você que já entregou sua vida para Jesus, você que já decidiu seguir o caminho de Jesus, várias vezes a gente tenta pegar atalhos desse caminho. A gente tenta se desviar do caminho de Jesus. Jonas era servo de Deus, era profeta, mas tentou um outro caminho ali. E quando ele tentou um outro caminho, veio coisas ruins sobre a vida dele. Mas quando ele volta para a face do Pai, quando ele se entrega ali na presença de Deus, a solução do problema aparece. Adão e Eva, que eram sim servos de Deus, mas erraram, tentaram sair do caminho, e veio coisas ruins sobre a vida deles. Mas no momento em que eles estavam ali, voltaram à face de Deus, voltaram à presença de Deus, a salvação apareceu. Deus apresentou ali o plano de salvação. A gente
vai fazer isso. Da mesma forma que Jonas fez, da mesma forma que Adão e Eva fizeram. A gente vai fazer isso também. A gente vai tentar fugir desse caminho. Quando a gente estiver nesse caminho, o caminho estiver pedregoso, tiver aquela tempestade, a gente vai tentar fugir do caminho. Mas quando a gente está ali, diante da face de Deus, por mais que aconteçam coisas ruins, essas coisas ruins a gente sabe que é de Deus. O caminho da tempestade é o caminho que nós temos que estar, porque é o caminho que Jesus nos colocou ali. Que cada vez mais nós estejamos prontos para estar nesse caminho que é de Jesus. Para que nós não fujamos do caminho que Jesus colocou na nossa vida. Que nós repreendemos isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós repreendamos isso. E que quando as coisas acontecerem na nossa vida, sejam elas boas ou sejam elas ruins, nós vamos estar em paz. Porque nós sabemos que é ali que Jesus nos colocou. Que é aquilo que Jesus tem para a nossa vida. E a paz que a gente vai ter ali vai ser muito maior do que a paz que a gente teria por pouco tempo ali no outro caminho, que é o caminho mais bonito, mas é o caminho que vai levar para uma tempestade muito pior lá no fim. Que hoje nós tomamos a decisão de permanecer cada vez mais no caminho de Jesus. Que a gente não tente fugir do caminho de Jesus. E a gente estando no caminho de Jesus, que a gente tenha certeza de que independente do que acontecer, é ali que Jesus quer que a gente esteja. É ali que Jesus preparou para a gente estar naquele momento, para que coisas boas aconteçam na nossa vida. Andar pela fé, como diz 2 Coríntios 5,7. Por mais que coisas ruins estejam acontecendo, a gente não vai olhar as coisas ruins. A gente vai focar no que é bom. E o que Deus coloca na nossa vida, Deus é bom. Deus não é bom apenas quando acontecem coisas boas. Jesus é bom em todo tempo, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Jesus é bom. E Ele faz sim coisas grandes na nossa vida. Ele opera sim grandes milagres na nossa vida. Mas Ele também fala muitos nãos. E nesses nãos que a gente ouvir dEle, que a gente tenha certeza que esses nãos são para o nosso bem. Para que cada vez mais nós sejamos semelhantes a Ele. Para que cada vez mais nós estejamos como Ele. Nós sejamos mais parecidos dEle. E pode ter certeza que isso vai ser o melhor para a sua vida. Senhor, nesse momento, Pai, quero te pedir entrar na Tua presença agora, mais ainda, e entregar todas as nossas decisões, todos os nossos caminhos, todas as nossas situações da nossa vida, as situações que são complicadas, nós queremos entregar nas Tuas mãos hoje. Que nós estejamos paz de saber que quem está operando ali está cuidando de nós, providenciando o melhor. Que por mais que seja complicada a situação ali, que por mais que eu não esteja entendendo o que está acontecendo, mas eu vou saber que foi o Senhor que preparou para mim estar ali naquele lugar, naquele momento, passando por aquela situação. Quando as coisas boas vierem, que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome, dizendo amém. E que quando as coisas ruins vierem, nós possamos fazer a mesma coisa, porque nós vamos ter a certeza de saber que nós não fugimos da Tua face, e que nós estamos ali diante do Teu caminho, e que aquilo que está acontecendo é para o nosso bem. Que cada vez mais nós tenhamos esse entendimento, e que nós não tentamos fugir da Tua presença, se esconder da Tua presença, mas que nós estejamos diante da Tua face, e que o Senhor esteja guiando sempre nossos caminhos. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.